Por que ela tá com medo do Pablo Marçal? Ninguém sabe, Pablo Marçal é uma incógnita. Mas uma coisa as pessoas têm que tirar o chapéu. O cara tem coragem. E o que me preocupa é o seguinte, se eles fazem isso com o Marçal agora, em 2026, qualquer novato que queira ir pro Senado para acabar com esta no STF e resgatar o STF, não vai conseguir. Eu encontrei diversas pessoas que falaram assim, agora que eu vou votar mesmo no Marçal. Gerou uma revolta, um sentimento. Quem já estava com ele está agora mesmo. Ele já tem 2,5 milhões, ou seja, mais que o dobro do Boulos, que é quem mais tem. O Pablo Marçal, ele tem uma estratégia muito bem montada. Primeiro, ser cada vez mais popular e ser conhecido. O fato de alguém se discordar ou concordar com ele, ele usa o fator tempo para trabalhar com relação às informações que chegam para as pessoas. Se chega um negativo, ele calcula o tempo necessário para mostrar que esse elemento negativo, na realidade, é apenas uma característica de uma ação vinda dele em confronto ou embate ou enfrentamento de algum erro. Ou seja, ele sabe trabalhar com isso. Agora, o que para nós define é, ele está escolhendo os temas que são os temas mais adequados para tentar seduzir a sociedade de São Paulo. O que está dentro da lógica da democracia ou de uma eleição que respeita os princípios da democracia burguesa, ou da nossa democracia, ou da democracia configurada no Estado democrático de direito. O que para mim me traz muita angústia é ver que é realmente a configuração de uma total censura. Ele está sendo censurado e, independentemente de saber que essa censura vai ser um tiro no pé, isso se configurou no momento em que uma personagem como a Tabata Amaral, que tem interesses específicos dentro desse pleito eleitoral, solicita que seja retirada qualquer possibilidade de disseminação da palavra do Pablo Marçal, porque ela já identifica que ele é que é o principal candidato que está na parada. Exatamente. Ela já sabe. Agora, ela vai imaginar... Ela achou que ela ia arrasar. Eu vou chegar Luciano Huck, aqui eu vou Harvard. O que me assusta, Pavinato, é ela achar que ela tem estofo para crescer ao ponto de chegar para um segundo turno ou alavancar mais 20 pontos nesse momento. Ela não tem, por quê? Apesar dela tentar falar de uma forma muito tranquila, parece que é uma profissional, Profissional do quê? Uma profissional da argumentação. Ela fala fofinho. Eu gostaria que ela mostrasse que ela está do lado do povo ou da decência, como por exemplo, mas por que você não pede a investigação das redes sociais ou daqueles que cercam as personagens, por exemplo, que quebraram Americanas? Eu acho que você deveria fazer isso. Tem um ministro. Ela deveria fazer isso, ela deveria verificar aqueles que quebraram Americanas. Sabe por qual razão? Para verificar, será se tem empresários que poderiam, por exemplo, estar se envolvendo com a política, estar ajudando candidatos? Ou seja, isso é que ela deveria verificar, para verificar se tem abuso do poder econômico. Ora, ela deveria ter coragem e ir atrás daquilo que é real. Por que ela está com medo do Pablo Marçal? Ninguém sabe, Pablo Marçal é uma incógnita. Mas uma coisa as pessoas têm que tirar o chapéu. O cara tem coragem. Se ele é louco, se ele tá enganando, isso só se verificará depois. No momento, o que se verifica é, ele tem coragem, ele está se corporificando como aquele que pode enfrentar o sistema. Não sei se vai enfrentar. A gente aprovou no Brasil pelo STF, não foi o Congresso. Você financiava a campanha, você podia fazer doação privada. O STF, acho que já pensando nesse fascismo acadêmico de quinta categoria, proibiu o financiamento privado. Então hoje é financiamento público e tem o maldito fundo eleitoral, além do fundo partidário. Então você tem a primeira barreira. Vamos imaginar uma pessoa comum do povo, desconhecido. Eu quero ser candidato. Primeiro, tem que passar pelo crivo partidário. Segundo, você entrou no partido, não é só o crivo para entrar, ser filiado, é o crivo da oligarquia partidária. Que isso aqui também é um sistema de feudos. É o meu marcado, o meu ducado, né? Cada tamanho do partido é uma coisa. Tem lá o senhor feudal e é ele que decide. Depois ainda tem a distribuição do fundo eleitoral. Eu posso ter entrado no partido, eu posso ter conseguido uma chapa, não para ditadura, mas da chapa para eu ter candidato. Eu posso ter sido admitido no partido, posso ter sido escolhido por uma chapa, mas tem o crivo mais cruel, que é o do fundo eleitoral. Que às vezes eles dão dinheiro todo para um candidato só e o resto que se vire. O que o Pablo Marçal? O Pablo Marçal, ele representa uma repetição do que foi a campanha do Bolsonaro. Ele é um cara que passou por cima dessas barreiras do partido, da oligarquia partidária, do fundo eleitoral, tá cagando para tempo de cadeia nacional, porque ele tá apostando em outra mídia. E o que me preocupa é o seguinte, se eles fazem isso com o Marçal agora, em 2026, qualquer novato que queira ir para o Senado para acabar com esta putaria no STF e resgatar o STF, não vai conseguir, porque eles já vão ter os antecedentes. É censura, o que aconteceu com o Marçal, sim. Agora, olhando pelo lado positivo... Para surpresa de 0 pessoas, é censura. 0 pessoas, exato. Para, talvez, felicidade da campanha dele, isso gerou 2 consequências, na minha opinião. A primeira, assim, ele ficou muito conhecido por pessoas que não sabiam da existência dele. Nós estamos falando dele aqui há 15 minutos. A gente não falou 1 minuto do Boulos, 1 minuto vamos do falar Datena, na sequência. Né? Então, assim...
todas as mídias estão falando do Marçal. Ele já verdade, ganhou uma publicidade que acho que valeu a pena pra ele. Pra ele valeu Né? muito a pena. Ele adorou isso. Ele E adorou. ainda gerou engajamento, Suano. Eu encontrei diversas pessoas que falaram assim, agora que eu vou votar mesmo no Marçal. Gerou uma revolta, um sentimento. Quem já estava com ele está agora mesmo. Essa se chama doutrina Roger Stone de política. Lembra do Roger Stone? Não. Eu já vou falar dele. Eu só Continua. queria pra concluir, quantos seguidores o Marçal tinha no Instagram? 13 milhões. Só pra ter ordem de grandeza. O Boulos tem 2 milhões e 300 mil. A Tabata, 1,5 milhão. O Datena e o Nunes, quase 1 milhão. Muito bem. Tiraram os 13 milhões dele. Ele criou sábado uma conta reserva. Ele já tem 2 milhões e meio, ou seja, mais que o dobro do Boulos, que é quem mais tem. Ou seja, ele é uma máquina da rede social. Agora eu pergunto, o juiz vai bloquear a conta reserva também? Certamente, Olha, eles vão tentar bloquear. Desculpa. Com certeza, né? E vão atrás disso. O que é interessante nessa estratégia Já do tem Marçal... precedente. Esses casos do Alexandre de Moraes, você vai Exato, derrubando o contrato vai eleitoral. derrubando, O não tem precedente como. da censura já existe. Não tem como. Aliás, é por isso que eu sempre defendo, né, a livre utilização da internet, meios descentralizados como a Web3. Essas pessoas precisam começar a entender como funciona, não é? Porque todos nós somos alvos. Mas com relação, Luiz, a essa estratégia do Marçal, né, e todo o engajamento que ele está levando, vai ser interessante a gente observar, caso a candidatura dele não seja impugnada, se ele realmente vai conseguir chegar na prefeitura. Porque o histórico de políticos que são eleitos na cidade de São Paulo são os covardes. Os covardes são sempre eleitos para prefeito da cidade de São Paulo. Será que, né? Será que vai mudar alguma coisa? Mas eu acho que aqui eu vou concordar com a Geise, que quem está colocando a cara à tapa é a Marina Helena, que veio sim, ela já se posicionou com relação ao Alexandre de Moraes, com relação à liberdade, com relação a toda essa questão, né, do ataque ou do verdadeiro ataque à democracia que todos nós estamos sofrendo. Isso é bem verdade. Isso é bem verdade. Ela, inclusive, trabalhou, né, na gestão Bolsonaro, com Paulo Guedes. Ela tem um preparo político, ela tem um preparo econômico que é muito interessante de se ver. Então, Agora, assim, o Lauro Jardim soltou uma nota esse final de semana falando que o Paulo Guedes pensa em se candidatar em 26 a presidente. Eu vi uma nota no Lauro Jardim do Globo. Não sei se é quente ou não. Eu mandei mensagem ao Paulo Guedes, ele não respondeu. De repente, numa dessa. para o Brasil seria bom, né? A pergunta é se o candidato brasileiro está preparado para fazer essa escolha. Porque, por que o Pablo Marçal vem crescendo tanto? Porque ele domina muito bem rede social, ele domina muito bem as emoções do brasileiro, ele entende muito dessa coisa de programação, o importante. É que emoções eu vivi. Mas é exatamente isso. Ele entende muito de programação neurológica, então ele sabe trabalhar isso. Ele trabalha, olha, quando ele foi entrevistado por uma jornalista do Diário Oficial da União, ele esperou o programa inteiro no final de... E você, está arrependido de ter me processado, ter tomado uma paulada na cabeça depois, porque você fez tudo errado? E ela ficou desestruturada. Será que Aquilo a Joyce pode ser chamada bombou. de... A Joyce, a Tabata pode ser chamada de Joyce desta eleição? Pois é. É uma pergunta, será? Ela tem um futuro para isso, né? Mas eu acho que ela não... Ela com Vai todo cair respeito... Não, com Não, todo mas que ela tem respeito, o eleitorado dela mas da Rede Globo, né? Ela tem Mas o o eleitorado da eleitorado Rede dela é mais sacramentado para ela, porque tem um viés de esquerda. Mais ação global do Mas- SESI. Mas tem um detalhe. Mas tem um detalhe. Eu só que ela cortava não cabelo tem. quando tinha ação global no bairro. Mas, Pave, ela não tem a força de a cara de pau que ela... Porque ela é tão frágil, ela é tão Ela é fraca. fofinha, o personagem ela dela não... Já Ela a é Joyce é diferente. perigosíssima, que é um personagem. Não, calma. Lívia Marinho? Perigosa, Mas tem um aquela detalhe. garota. Ela quer mostrar, independentemente dela ser perigosa, porque na frente é uma coisa, por trás fica falando, fica fazendo, puxando o tapete dos outros. Porque ela pode ser isso. tapetão, né? Isso Mas é só que tem um feio. detalhe. Para o povo, é outra coisa. Para o povo olha quem é forte. E ela mostra quem... Porque eu sou uma menininha boa, eu sou boa na escola, eu fui para Harvard e eu fiz aí muito bem. Pô, o povo olha, mas por que eu quero isso daí? Com todo respeito. Sem contar, ela só fala de absorvente, né? Ela tem uma coisa com absorvente, é um negócio assim, impressionante. E ela não mostra... É verdade, então eu vou dar uma dica pra Tabata, já que ela fala muito de absorvente. Tabata, dê um jeito na OAB primeiro.